Hoje é o dia mais feliz da minha vida, eu agradeço porque eu estou muito feliz que eu gravei um show voz e violão, né, no meio da natureza, e eu estou muito, muito feliz. Embora as minhas músicas não sejam espíritas necessariamente, né, eu sou roqueiro, como eu sou compositor e eu sou espírita, é óbvio que as minhas músicas são praticamente espíritas, né? Falam sobre a natureza, uma música mesmo que eu achei muito engraçado porque a minha esposa achou que eu estava falando sobre morte, mas na verdade não era. Mas só que a música ela tem, né, a arte tem, ela dá muitas interpretações, porque quando eu vejo as estrelas, eu me transporto assim para como se eu estivesse voando, sabe? Vendo a beleza da natureza, dos animais, a gente se conecta com Deus, um plano espiritual. E eu escrevi: a noite cai, minha alma se eleva, acima de tudo brilham estrelas. E nessa parte, quando eu falo minha alma se eleva, minha esposa achou que eu estava falando de alguma pessoa que estava desencarnando, algo assim, né? Mas não, na verdade é só o sentimento, né, que a gente fica quando se conecta com a natureza. Hoje a gente vai falar sobre uma passagem de Jesus que ele fala, né, fala sobre a candeia sobre o alqueire, é o nome do subtítulo. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, né, uma vela, a cubra com um vaso ou coloque então ela embaixo da cama, né? Coloque a vela embaixo da cama. Põe a vela sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entram na casa vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, não há nada de oculto que não deva ser conhecido e se manifestar publicamente. Então seus discípulos perguntaram: mas então por que você fala em parábolas? E Jesus respondendo disse: porque vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não compreendem. Isso foi o que Jesus falou. E os Espíritos falam. Admira-se então Jesus que falou que nada deve ser escondido, enquanto ele mesmo oculta sem cessar o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, através das parábolas. Os espíritos falam isso. Será que é um paradoxo? Porque Jesus mesmo disse que não era para esconder, mas muitas coisas Jesus não explicou. Aí é que fala, né? Os espíritos perguntam se é um paradoxo e eles mesmos respondem. Jesus tratava o povo como se faz com crianças. Não significa que é preciso inconsideravelmente revelar todas as coisas, todos os ensinamentos. Tudo deve ser proporcional à inteligência daquele a quem recebe a informação. Assim é com a semente, né? A gente tem um período certo, né? Um período certo para nascer a flor. Não adianta você pegar e eu vou aguar a planta hoje, eu vou pegar aí bota 10 litros de água ali de uma vez só. A planta não vai absorver aquilo e por exemplo, daqui a um mês ela vai morrer. Porque não é assim que você vai aguar uma planta. Você vai colocando todos os dias um pouquinho. Então Jesus não vem e descarregou aquele monte de informação. Porque muita informação não ia causar o efeito necessário, né? O efeito que Jesus queria que era que a gente aprendesse. Porque não adianta a gente saber tudo sobre tudo e não pôr nada em prática. Então Jesus vem nos mostrando, né? Na verdade, vem muito antes. Vem com Moisés, né? E aqui fala também de Sócrates, Platão, que eles vieram também, ó. Tudo vem aos poucos, né? Evoluindo. Jesus, o Espírito, bom, a gente não pode esperar nada mais do que o maior Espírito que pisou na Terra. Então ele sabia exatamente o que era necessário para aquela população da época. E foi isso que Jesus fez. Né? Jesus vem me mostrar detalhe por detalhe sobre o que era necessário. Depois vem Francisco de Assis, vem outros santos da igreja, mas que foram pessoas, né? Pessoas que se dedicaram na igreja católica, na igreja protestante, nos evangélicos, né? Jesus sempre esteve ali do lado de cada coisa. Jesus sempre estava assessorando, né? Assessorando o que a gente vê, eu digo, não assessorando porque ele é a mente, mas eu digo, o que a gente vê o Albert Einstein, ele descobriu uma coisa científica, não tem nada a ver com religião, mas lá estava Jesus através dos seus espíritos que ele delega funções, estavam ali ó, junto. Então as coisas vêm vindo devagar, né? E a gente vê isso, por isso que o Evangelho é tão lindo e vale a pena ler
ó, que tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando a gente se sente sozinho, a gente não tem o que fazer, a gente tá batido, a gente perde um ente querido, a gente perde. Tudo isso são coisas que estão descritas no Evangelho segundo o Espiritismo, na Bíblia, que são faladas por Jesus. Talvez não da maneira mais. Porque ele falava em parábolas na época. Mas a gente, com o nosso conhecimento espírita atual, a gente, ao ler a Bíblia, a gente já vai conseguir, né, transpor aquilo que, na verdade, naquela época ele não podia falar. Não podia, porque se ele falasse, eles não iam entender e ia gerar mais confusão. Assim como não se ensina filosofia para alguém que está na pré-escola. Não se ensina física. Ele vai ensinar coisas básicas. E é isso, pessoal. Até o próximo estudo. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço aí. Até a próxima.